Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 29 de maio de 2025. O meu nome é Mário Rui Vieira e o meu convidado neste episódio 239 do podcast da Blitz é o rapper Peruca, recentemente regressado aos álbuns com Menino da Mamã. Criado na Madorna, no concelho de Cascais, Peruca tornou-se, no decorrer da última década, um dos nomes mais populares do hip-hop nacional. Em 2014, aos 21 anos, estreou-se com a mixtape Quatro Cantos. 3 anos depois, com o álbum A Clara, dedicado à filha, o seu sucesso ganhou dimensão nacional. Impulsionado pelos êxitos Se Eu Não Acordar Amanhã e Não Se Passa Nada, acumulou milhões de escutas e visualizações nas plataformas de streaming, feito que seria superado depois por canções como Salto Alto, Louco ou I'm Sorry, parceria com Mizzy Miles e Ivandro, que rapidamente se tornaram clássicos da sua discografia. No ano passado, celebrou 10 anos de percurso, com concertos especiais nos Coliseus, e hoje, com o seu álbum mais pessoal em mãos, acumula mais de 350 mil ouvintes mensais no Spotify. Olá Peruca, bem-vindo ao Posto Emissor. Olá, bom dia. Obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado pelo convite. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade. Foi quando eu te vi que eu tive a certeza. Abriste uma porta sem ter licença. Tu deste uma volta à cabeça. Eu sou Menino da Mamã. É com este verso que tu abres o teu novo álbum. Projeto. Esta forma de te colocares num lugar de vulnerabilidade era importante para desconstruir um pouco aquela imagem de durão que quer tu queiras, quer não, quer tu sejas ou não, está sempre colada à imagem de um rapper. Sendo honesto, não foi pensado nisso. Eu quando pensei no Menino da Mamã foi que acho que todos nós, sejam meninos ou meninas, no fundo, quando temos pais que foram presentes para nós e que nos ajudaram e nos orientaram na nossa educação, somos todos um bocadinho meninos da mamã. Uhum. E este projeto, como eu também, a maioria, não digo tudo, mas a maioria do meu catálogo é tudo pessoal, muito pessoal. Uhum. Eu decidi fazer este álbum não à espera de vou fazer mais um projeto para bater milhões. Foi mesmo uma coisa mais pessoal, mais introspectiva, e quis dar aquele miminho também à minha velhota. Foi mais por aí. Essa primeira canção que dá nome ao disco é obviamente dedicada à tua mãe. Tu dizes-lhe: eu consigo ser melhor. É ao mesmo tempo um agradecimento e um pedido de desculpa, porque eu acho que nós, enquanto filhos, erramos muito ao longo da vida. Enquanto pais também, não é? Mas, e certos erros enquanto filhos só vemos quando viramos pais. Eu tenho aprendido muito também, não é? Na minha jornada de pai, que errei muito com a minha mãe quando era miúdo. E sim, também é uma forma de dizer que quero ser melhor e luto todos os dias para aprender mais e para ser melhor amanhã do que aquilo que sou hoje. E como é que ela reagiu não só a esta canção como a este disco num todo? Como é que foi a reação dela? Quando lhe mostrei o tema, a minha começou a chorar, veio as lágrimas aos olhos, de emoção, felicidade, né? Graças a Deus já não há a tristeza e a mágoa de outras alturas. Mas sim, vi que lhe tocou-lhe mesmo no coração quando ouviu o tema pela primeira vez. Ao longo dos anos, em entrevistas, tu foste sempre falando da tua família, quer da tua relação mais conturbada com o teu pai, quer da tua admiração pelo teu avô, o teu amor pela tua filha, não é? A família, com todos os problemas que possa ter, sempre esteve para ti acima de tudo, ou foi algo que tu foste, com o passar do tempo, aprendendo a dar? Não, para mim sempre foi a base. Para mim sempre foi a base. Acho que como um passarinho voa da gaiola, mas ali é o berço. E para mim, a minha família, como não me casei cedo, como não me juntei cedo, o meu porto de abrigo sempre foi a minha velhota, a minha irmã, a minha filha Clara, na altura que foi a minha primeira filha. Agora todos, amo todos de igual maneira, de igual forma. Mas sim, a minha família para mim sempre foi aquela segurança. Posso estar a viver o mundo, mas volta ali, é a minha realidade. Então sempre preservei muito aquele núcleozinho. Mesmo quando começaste a viajar mais e não sei o quê, sempre foi o... É aqui que eu regresso, não é? É ali que eu volto. Sempre posso ir ao fim do mundo, quero de voltar aqui.
Num tema chamado Copo Vazio, tu escreveste: sabem que eu cresci sem pai. Há 10 anos tu contavas a história dele e de como o vias em Está na Hora. Certo. Depois de te teres tornado pai, e olhando para estes 2 temas em específico e o tempo que separa um e outro, a forma como tu olhas para ele alterou-se muito? Eu amo muito o meu pai. Amo o meu pai, respeito muito o meu pai. Claro que temos opiniões e pensamentos diferentes, como todos, claro. Mas se calhar o que eu consegui mudar foi aquela mágoa e aquela revolta. Consegui limpá-la, já não a tenho. Sou adulto, já não sou um miúdo de 20 e poucos anos, um bocado revoltado, que eu era um bocado revoltado com todas as situações que ele proporcionou, não é? Ou que a vida proporcionou. Mas sinto que com o passar dos anos consegui limpar isso e é muito mais saudável até. E ao ser pai, se calhar também consegues olhar para os erros que o teu pai possa ter cometido contigo de uma forma de aprendizagem, não é? O que eu consigo tirar é que em muita coisa não quer ser como ele foi. Mas há outras que o meu pai ensinou muita coisa. E se calhar percebes melhor determinadas situações, não é? Porque há alturas na vida de um pai que são mais, claro, mais complicadas. Consigo compreender. Mesmo que não entenda tudo, vou em busca dessa compreensão. Mesmo para o principal é limpar-nos a nós próprios, né? E eu consegui limpar, como estava a dizer, limpei essa mágoa, limpei essa raiva que eu tinha quando era miúdo. Porque é difícil quando somos miúdos, vemos os chavalos com os pais, vemos o dia do pai, os pais vão e o meu não ia. Isso doía um bocado, não é? Então vamos crescendo e fica aquela revolta, aquela mágoa. Mas quando me tornei pai, e ao longo dos anos, como eu estava a dizer, com a evolução, com a minha evolução, nós vamos sempre evoluindo e em tudo na vida. O meu pensamento de hoje não é o pensamento que eu tinha há 10 ou 15 anos atrás. E espero que daqui a 10 anos muitos dos meus pensamentos também sejam diferentes, não é? É sinal de evolução. Então sim, hoje em dia consigo ser uma pessoa com mais pureza para o meu pai. E tu sentes que a música também teve um papel importante nisso que tu estás a dizer de alterar muito a tua maneira de pensar? Quer dizer, eu sei que isto é um lugar comum, mas muitos artistas dizem que a música para eles é como se fosse uma terapia, não é? Mas na verdade, mesmo era o meu diário. Eu escrever as músicas. A minha vertente é rap, né? Eu sou rapper, é mais poesia. Então eu sempre que eu escrevi uma música eu estava a desabafar. Daí estávamos também no início da conversa a dizer que tudo o que eu escrevi era mais pessoal. Eu ao início não conseguia. Hoje em dia já me sento e penso, vou pintar um quadro, um quadro em branco, eu vou montar a minha história. Mas antes era mesmo, eu só falava da minha vida e do que me rodeava e do que eu via mesmo à minha frente. Hoje em dia consigo ser mais abrangente. Consegues distanciar-te da tua história pessoal para escrever algo que seja, certo, não seja uma experiência tua? Certo, que eu sinta. É como eu costumo dizer, o que eu escrevo pode ser a minha vivência, mas não tem que ser mesmo a minha vida. A minha vivência pode ser eu estar a ver alguém a passar por aquilo tudo, identificar-me com certas coisas e tentar retratar o que eu estava a ver ou o que eu estava a sentir. Mas na altura não era assim. Na altura eu só escrevia mesmo eu, até para mim se tornou um bocado repetitivo. Certo? Então comecei a abrir os horizontes e lá está, a pintar quadros de maneira diferente. Que idade é que tu tinhas quando foste pai pela primeira vez? 20, 21. Eu sei que esta pergunta pode ser muito abrangente, mas olhando para ti antes de seres pai e olhando agora para ti, em que é que tu sentes, assim, em traços gerais, que houve uma mudança mais radical? Quando nós não temos filhos, vou tentar explicar isto da minha maneira, né? Que é, eu quando era sozinho, se tivesse ou não tivesse, a preocupação era eu. Quando tens alguém que depende mesmo de ti, tu tentas não te meter nessa posição de não ter. Claro que não temos que ter tudo, mas o básico, né? Então acho que o que mudou em mim foi ganhei um medo que não tinha, ganhei uma preocupação que não tinha, mas também tornou uma vida muito melhor. O que eu amo mais na minha vida são os meus filhos. Esse medo que tu dizes é medo de não conseguir estar à altura das expectativas deles? E de não ter, graças a Deus tenho uma carreira sólida e consegui vingar naquilo que eu gosto, mas nada é garantido, na vida nada é garantido.
Então, claro que temos sempre aquele medo de, será que amanhã ainda vou conseguir dar o que a menina precisa, dar o que o menino precisa, lutar por tudo o que luta hoje em dia? Acho que o medo é mais por aí, lá está, não falhar ao que achamos importante. Porque quando somos nós, não temos hoje, temos amanhã. Agora, quando temos as crianças, o que depende mesmo de nós, né? Enquanto são pequeninos, se não formos nós, o que é que são os nossos filhos? Então acho que foi isso que eu também ganhei, foi um medo e um olho aberto para não cair nos erros que caí antes. Eu suponho que a Clarinha que assina contigo o último tema do disco seja a tua filha mais velha. A canção chama-se Saudades. Exato. Foi um momento emocionante em estúdio partilhar aquilo com ela. Como é que chegaste vou ali? Dizer, e é uma pergunta boa. Eu acho que há pessoas que se calhar pensam que sou eu a dizer, olha, Clara, bora fazer isto, vamos fazer isto. Mas nunca fui eu. Mesmo nos shows, a minha luta é dizer-lhe, não pode estar ali em cima o tempo todo, porque por ela entra comigo e sai comigo. E com a música foi isso, ela andou tanto tempo. E pai, faz uma música para eu cantar, faz uma música para eu cantar. E quando eu estava a compor a música, eu estou sempre a repetir aquilo, né? Sempre a repetir. E a Clara apanhou e começou a cantar. Enquanto eu estava a cantar, e eu olhei e pensei, olha, é agora. Fica mesmo bonita, adorei a voz dela por cima da minha e disse, olha, anda para o estúdio com o pai. E fomos, e claro, é emocionante, tenho vídeos, tenho fotografias desse dia, porque eu estava a olhar para a minha filha a viver o meu sonho. Estás a perceber? Então, foi emocionante, foi. E quando ela ouviu aquilo gravado, como é que passou-se. E agora fez-me fazer o arranjo para cantar aquilo ao vivo, porque enquanto não fizesse o arranjo para ela poder ir lá cantar aquilo, não me parava de me chatear a cabeça. Que idade é que ela tem agora? Tem 11. Muito bem. A tua relação com o sucesso sempre foi pacífica ou houve ali momentos em que tu pensaste, isto se calhar não é para mim? Foi difícil. Não te vou dizer, não vou ser hipócrita a dizer que não gostei e que não gosto, porque acho que isso é hipocrisia, porque fez a minha vida tornar-se uma vida melhor e mais estável. Mas também é um pau de dois bicos, há sempre prós e contras, como eu estava a falar. Eu era um miúdo, comecei a ter aquele sucesso todo digital, não é? Dos milhões e milhões e milhões, e tive que aprender a lidar com tudo sozinho. Com o que é bom, com o que é mau, com as críticas construtivas ou destrutivas. Até que eu era um miúdo na altura que eu consumia muito do que falavam sobre mim, comentários, tudo e mais alguma coisa. Hoje em dia desliguei disso. Mas também acho que é uma coisa que vamos aprendendo com os anos. Percebeste que não era saudável, não é? Não é saudável. Porque atrás de um computador toda a gente diz o que quer e depois pessoalmente vem-te dar um abraço se for preciso. Então temos que saber separar o que é real do que não é real. É como os Instagrams. Há pessoas que vivem muito aquilo e deixam de viver a vida real. Então, e aquilo no fundo é uma ilusão. Nós postamos aquilo que nós queremos que os outros vejam, não é? Nós não vamos postar o que nos acontece de pior. Só vamos postar o que é bom. Eu acho que é tudo uma aprendizagem. Eu tive que aprender tudo sozinho. E quando é que tu percebeste que não conseguirias escapar da música? Que ela seria também uma espécie de salvação? Porque eu pensei nisto quando estava a ouvir o teu tema, como é que estás? Tem um verso em que tu dizes ou acabo em cima de um palco ou eu vou acabar em cana. Como é, em que momento é que tu percebeste que a música era a forma de tu me salvar a mim? Eu comecei a escrever quando o meu avô morreu. O meu avô para mim tinha sido um pai até à altura. E quando o meu avô morreu eu compus a minha primeira musiquinha. E lá está, desde aí que foi a minha salvação. Eu procurei o refúgio na escrita, no rap. Consumia já muita gente e aquilo sempre vibrei com os poetas que nós já tínhamos em Portugal. E quando o meu avô morreu foi um bocado inconsciente. Fui desabafar e foi a partir daí, tinha 10 ou 11 aninhos. E o que é que... Quais é que são as tuas primeiras recordações musicais? O que é que o teu avô te mostrava? O que é que a tua mãe te mostrava? Se calhar vais-te rir. O que eu mais me recordo, nós quando somos miúdos ouvimos o que os nossos pais consomem, não é? Claro. E a minha mãe ouvia muito a Cher. Ok. E é a primeira memória que eu tenho. Se for mesmo pescar lá atrás. É a Believe, para aí. Yeah. É essa mesmo. Ok. Yeah. Ouvia muito. E achava a mulher lindíssima. Ouvia muito. E como é que o rap entra? Em que fase da tua vida é que o rap aparece ali?
isso foi mesmo quando mais consistente foi quando o meu avô morreu. E que ídolos é que tu tinhas na altura? Para quem é que tu olhavas? O que é que te puxava? Ídolos. O que é que te puxava para Samuel, o rap? Samuel Mira, Sam da Kid, para mim sempre foi um dos maiores. O Regula, Valete, Bossa e Si, Cholage, Black Company. Sempre consumi muito toda a gente. Depois comecei a ouvir também os brasileiros, Racionais, etc. Mas nacional, vejo que eu te disse agora: Regula, Sam, Valete, Bossa e Si. Consumia muito. E como é que foi aquele momento em que de repente tu olhaste à volta e viste essas pessoas à tua volta? Fiquei nervoso as primeiras vezes, né? Estás a ver o teu ídolo à tua frente. Outra pessoa que não mencionei, mas também sempre respeitei muito, uma pessoa e o núcleo em si, que era o Mundo Segundo e os Dilema. Eu lembro-me de quando fiz o 4 Cantos, eu só fiz 100 CDs, mas dei um show ainda no início, em que dei o show que era Peruca e Dilema. Eu lembro-me, fui todo emocionado, todo a tremer, dar um CD a cada um. E foi giro e foi gratificante ver as pessoas que eu idolatrava à minha frente. Claro. E a darem-te valor também, não é? Porque a dada altura começas a olhar para eles não como ídolos, mas como pares. Ídolos não vão é? ser sempre, não vou ser hipócrita, ídolos vão ser sempre, porque aprendi também muito a ouvi-los, não é? O que eu acho bonito nisto foi, passado muitos anos, vou cantar a Rock in Rio, num palco a curadoria era do Sam e do Mundo, e o que me chegou aos ouvidos é que quem nos levou para lá foi mesmo o Sam e o Mundo. Isso dá um gosto, né? As pessoas que eu ouvia lembraram-se de mim, foram eles que me contrataram para chegar ali. É uma validação diferente, não é? É como se estivessem a abanar a cabeça, tipo, fizeste um bom trabalho também. A tua infância na Madorna moldou-te em tudo, não é? É muita coisa, claro. Mas de que forma é que tu sentes que influenciou o músico que tu és hoje? Porque toda a minha sabedoria, toda a minha escrita vem dali. Não posso dizer que não, porque foi ali que eu aprendi a fazer tudo. Foi ali que eu corri, que eu caí, que eu saltei. Fiz muita coisa que não era boa, que fiz coisas boas também. Então se não fosse a Madorna, eu não era quem sou. E é ali que surge também a tua alcunha de Peruca, não é? Mas isso ainda teu nome é André Silva. Sou André Silva. Mas isso vem de antes do rap. Eu comecei a ser o Peruca, tinha 5 ou 6 anos. Mas eu já percebi que há um D'Artagnan aqui à mistura na conversa, não é? Mas o que é que aconteceu aí? O que é que... Foi a minha mãe, foi carnaval, mascarou uma D'Artagnan para os desfiles da escola. E depois eu saí do desfile, saí da escola, a minha mãe levou-me à Madorna, à casa do meu pai. E quando chego ao bairro começou toda a gente a gozar comigo, com a peruca. Até a dica era que eu tinha uma peruca de mulher. Okay. Não era peruca, era peruca de mulher. Sim. E depois, como era muito grande, começou peruca. E desde esse dia, eu tinha 5 ou 6 aninhos, foi até hoje. E tu assumiste isso para ti, aceitaste essa algo que podias não ter gostado, não é? Se calhar na altura não foi fácil. Eu vou dizer honesto, eu não gostava. Eu lembro-me de ser miúdo e dizer: fogo, vou ser pai, vamos chamar peruca. Mas depois, quando eu comecei a rimar. E tu rimas para o teu núcleo. Quem me conhecia-me como peruca. Então na altura eu achei, se eu rimo para eles, são eles que me ouvem, vão meter MC não sei do quê. Sim. E ficou a peruca. Nunca pensei era que o peruca ia explodir e que Portugal ia conhecer o nome. Portanto conseguiste fazer as pazes com essa alcunha, não é? E aprender a amar a alcunha. Ok. Claro. Hoje em dia já é... Claro. Ainda há muita gente que te chama André à tua volta ou... Os meus chamam-me André. Até porque imagina, estamos na correria num concerto. Estou a sair do palco, por exemplo, se eu ouvir peruca, pois, às vezes nem se eu ouvir André, sei é alguém para me direcionar, estás a ver? Então mesmo os meus chamam-me André, a minha família, a minha mulher, os meus filhos, então nunca me iriam chamar peruca. Suponho que a tua mãe nunca te tenha chamado peruca na vida, não é? Nunca. O meu pai às vezes ainda dá atacada, chama-me peruca, mas a minha mãe não. Tu foste viver sozinho aos 17 anos? Certo. Como é que tu sentes que essa experiência de sair do ninho te transformou? Tu sentes que te tornaste mais homem, adulto mais rápido que os teus amigos, por exemplo? Que alguns, havia outros também que se tornaram ainda adultos mais rápido que eu, né? Cada um com a sua história, cada um com a sua vivência. Mas a mim, o sair de casa e sair dali debaixo, né, do ombro da mãe e não ter ali o apoio, não é? Fez-me crescer muito mais rápido. E ter as contas para pagar, e se não tens, não comes.
Aí, Sim, claro. eu li alguns numa entrevista que tu deste há uns anos que a dado momento tu trabalhavas 14 horas por dia e ganhavas 500 euros. É verdade. Foi o período mais difícil da tua vida? Isso já tinha a Clara, e é como eu estava a dizer, já não era só eu. Claro. Então tinha que me sujeitar a coisas que se calhar se eu estivesse sozinho não me sujeitava, que é a realidade. Então fui trabalhar para um cafezinho. Foi quando lancei os meus primeiros temas a explodir. Fui trabalhar para um cafezinho, entrava às 11 da manhã, saía à 1 da manhã, todos os dias. E quando a música começou a O explodir? gajo ficou-me a dever 200 euros. Ok, pronto, fica aqui o recado, olha lá. Agora Com passado juros agora, com 15 ou juros. 20 anos. Com juros. Nessa altura em que tu estavas a trabalhar nesse café e de repente a tua música começou a explodir, como é que tu geriste isso? Como é que foi a... Achava engraçado, às vezes os miúdos iam lá e diziam: e o peruca? Nunca me moeu, nunca me afetou o ego. Sou peruca e estou a trabalhar. Não, porque eu tinha um bem maior. Claro. Que era, tinha que levar o dinheiro para casa para pagar as minhas contas e comer e dar de comer aos meus. Claro. Depois, eu quando comecei a cantar era cachês irrisórios, Claro, não é? claro. Então mesmo que eu quisesse deixar logo aquilo, eu não podia. Acabei por deixar aquilo, porque lá está, porque várias coisas que aconteciam lá nos trabalhos. Mas antes de me dedicar só à música ainda tive mais um trabalho. Ok. Ainda fui trabalhar para um restaurante. Ok. E depois sim, quando consegui ver que lá está com cachês pequeninos, mas já era muito show e que já fazia mais dinheiro com a música do que com o trabalho, já podia investir na música e na família e na casa, aí foi quando eu deixei mesmo e dediquei-me só à música. Quando é que tu começaste a fazer tatuagens? Com que idade? A minha primeira tatuagem foi o nome da minha irmã. Eu tinha pai 18 anos. Foi cedinho. E de todas as tatuagens que tens, quais é que são aquelas de que te orgulhas mais? E aquela ou aquelas que tu pensas, é pá, porque é que eu fui fazer isto? Tenho. Várias? Há das duas. Acho que eu me orgulho mais é a cara da minha filha. Ainda vou fazer dos outros por acaso, mas vou-te falar do que tem mesmo sentimento. O nome da minha irmã, ter o nome da minha mãe. Tenho aqui algumas também dedicadas. Tenho o meu avô, já não está cá. Acho que eu se calhar apagava. Esta da cara que estás a ver aqui foi... Arrependi-me, mal a fiz. Toda a gente me pergunta: então, mas bateram-te? Não é uma tatuagem, mas passa anos e anos e a pergunta é a mesma: bateram-te, aleijaram-te? E se calhar esta aqui eu tirava. E já pensaste em tirar a sério? Já, mas dizem que não é muito fiável, porque como é muito perto do olho e tem o vermelho, se fosse preto era mais fácil. Como ainda a minha burrice meti o vermelho, esta não dá para tirar. Mas também não é uma coisa que me cabale a minha cabeça. Se pudesse tirava, não dá, tá bom. E já te cruzaste com pessoas que tatuaram letras de temas teus? Já, e a minha cara. Como é que alguém lida com isso? Não é? Porque a dada altura, tipo, tu olhas para aquilo e pensas: é pá, isto é, eu tenho uma responsabilidade na vida desta pessoa para todo sempre, não é? Mas também o que eu penso, lá está, tipo, é sinal que mesmo que acabasse, alguma coisa boa já tinha feito, não é? Porque ninguém tatua a cara de alguém. Eu tenho a cara tenho o Tupac, tenho o Snoop Dogg. São pessoas que me marcaram. Eu não queria tatuar se não me tivessem marcado, não é? Então, até como aconteceu ainda há 2 ou 3 semanas, acaba um show e vem um rapazito e diz-me: assina aqui para eu tatuar. Eu até disse: não faças isso. Mas assinei, né? Eu estava a pedir. E passados 2 ou 3 dias eu tinha a foto do autógrafo tatuado. Como também há uma miúda que está-me a recordar que até tinha uma página de fãs minha que fez mesmo o autógrafo todo. Beijinho, não sei o quê, estamos juntos, tudo nas costelas, enorme. Também há um rapaz na Madeira, tu dizes que me recordo, sim. Que é um barbeiro da Madeira que tem também a minha cara tatuada. Isto para te dizer, também ia ser falso se eu dissesse que não gosto. Claro que eu olho para aquilo e fico até emocionado às vezes, porque lá está, é uma responsabilidade. Tens a responsabilidade de tipo não falhar. Estás a entender? Tipo, não posso desiludir estas pessoas, não é? Não posso desiludir porque tens a tua cara na pele, tens ali aquilo, é para a vida. Apesar de hoje em dia há lasers e não sei o quê, mas quando uma pessoa faz uma tatuagem é para a vida, não é? Claro. E quando vejo a minha cara, vejo o meu nome, vejo frases de músicas minhas, tento mesmo transparecer a minha gratidão, para verem que para mim não é só mais um, porque não é. E agradeço mesmo e tento que venham ao meu show e venham comigo, tento que tenham alguma ligação comigo. Claro que sim, para mostrar a minha gratidão. É engraçado, aí estavas a falar de autógrafos e nós autógrafos neste momento parece uma coisa em vias de extinção, não é? Porque de repente as selfies tornaram uma importância. E tu sentiste essa evolução que de repente deixaram de pedir tanto para assinar e passaram a querer uma foto? E como é que tu lidas com isto? Porque não há de ser,
Quer dizer, obviamente já muitos artistas falaram disto. Há alturas em que não te apetece minimamente pousar para uma foto e depois também não queres ser indelicado com a pessoa. Como é que tu geres esses momentos, não é? Às vezes é um bocado tenso, se calhar. Eu vou-te dizer, imagina, se acabar um show, nós estamos ali 1h30 no palco, o meu manager, o GPT, costuma dizer que nós damos 2 shows, que é um no palco e outro depois. Às vezes estamos mais tempo a tirar as fotos do que em cima do palco. Mas eu faço isso com gosto, meu. Eu fico da primeira até à última. E se há promotores que vão ouvir isto, nunca houve um show que eu deixasse alguém de fora. Cheguei a estar 3-4 horas a tirar fotos. Mesmo que me custe, eu não trabalho nas obras. E há a pala das pessoas que me ouvem. Claro. Então temos que mostrar o nosso agradecimento. E a nossa forma de mostrar esse agradecimento é aí. Né? Porque às vezes é o facto, quando as pessoas vêm, é só uma foto. Nós sabemos que para nós não é só uma, nós estamos ali há 3 horas. Claro. Mas para as pessoas é mesmo só aquele momento. Então eu tento que a minha equipa também perceba essa parte, ser sempre amáveis. Percebes? Que as pessoas quando chegam ao pé de nós se sintam que são acarinhadas e bem recebidas. E tento sempre não falhar nessa parte. Mas isso é um momento muito específico, não é? Que tu já estás naquela predisposição de trabalho. Agora imagina que tu vais na rua com a tua filha e chegam ao pé de ti, querem uma foto, se calhar aí já reages de maneira diferente, ou não? Tiro na mesma. Tiras na mesma. O que me deixa mais à toa é assim, imagina, estou a jantar sozinho com os meus filhos ou a almoçar em qualquer lado e vem alguém mais velho pedir-me para eu tirar foto e às vezes não tem a noção, pá, está ali com os putos, vamos deixar que acabe de comer, mas tiro na mesma, não sou capaz de dizer que não. Nunca disse que não a uma fotografia, mano. Porque lá está, acho que é a minha forma de retribuir. Então se o fizesse ia me sentir mal. E não estou a dizer isto para ficar bem visto. Sim, é porque sentes mesmo. E podem vir, não há uma pessoa que possa dizer que eu neguei alguma foto. Só se foi a segurança de algum recinto, porque eu dizer que não, nunca aconteceu. Estávamos a falar daquele momento em que de repente tu percebeste que conseguias viver da música. Quando o sucesso e o dinheiro começaram a chegar, olhando agora em retrospectiva, tu sentes que mantiveste os pés no chão ou que não foi fácil resistir à tentação de, quer dizer, de perderes um pouco numa vida, não é? Claro. Eu iludi-me. Iludi-me, claro. Eu era um miúdo, lutava para ganhar 400 ou 500 euros, lutava para o meu dia a dia. De repente sou conhecido no país todo, não paro em casa, entra-me dinheiro dia sim, dia não, dia sim. Não te vou mentir, aquilo subiu-me à cabeça. Houve ali os primeiros anos que mexeu muito com o meu cérebro. Nunca deixei de ser quem sou. Procurei sempre levar os meus e ajudar os meus. Nunca deixar ninguém para trás. Mas iludi-me um bocadinho. Era isso que eu te ia perguntar. Porque nessas fases, se calhar, podes sempre perder pessoas importantes à tua volta que a dada altura olham para ti e pensam, pá, isto não é a pessoa. Não é? Não, graças a Deus. Eu nunca aconteceu. Nunca mudei para as pessoas à minha volta. Eu sinto foi que me iludi a mim próprio. Houve ali uma altura em que achava-me o Ronaldo de tudo. A sério. Lá está, andava a pé e de repente hoje tenho um BM, amanhã tenho um Mercedes, depois tenho um Porsche. Subiu-me à cabeça. Não vou ser mentiroso a dizer que sempre mantive os pés na terra, porque não. E em que momento é que tu sentes que isso mudou e tu percebeste, epá, eu já não me estou a identificar com esta pessoa, não é? O Covid a mim fez-me bem. Ok. Fez-me descer à terra. Porque paraste, não é? Porque vi a minha vida andar para trás. E pensei, isto pode não ser para sempre. Então fez-me descer à terra, fez-me remodelar certos pensamentos e certas ideias que eu tinha. E fez-me uma pessoa melhor. Isso coincidiu também com a tua saída daqui de baixo, foste para o Porto, não é? Certo. E já teve a ver com mesmo por trabalho. Temos uma empresa lá, temos os estúdios, os escritórios, tudo lá em cima. Eu andava sempre Lisboa-Porto e como estava tudo fechado e a minha vida estava no Porto, a profissional, eu tive que acabar por ir por motivos maiores. Mas o Covid, claro que foi mau para todos nós, mas a mim, a nível pessoal, fez-me bem, fez-me crescer, fez-me tornar uma pessoa mais sensata. Há vários momentos neste disco, e eu já dei um exemplo há pouco, em que falas sobre escapar à prisão, e eu já te ouvi falar sobre aquilo que te poderia ter enviado para trás das grades. Como é que a pessoa que tu és hoje convive com esse passado? Tu fizeste as pazes com aquela pessoa que eras naquele momento em que se calhar a coisa podia ter corrido mal? Já aceitaste que foi uma fase tua ou olhas e pensas, Não, imagina, mesmo essa fase fez-me ser aquilo que eu sou hoje. Porque também tenho muitas músicas
que bateram muito, que também fala disso. Então eu nunca vou negar e eu nunca vou renegar aquilo que eu fui ou tentar apagar o meu passado, porque isso não faz parte de mim. Orgulho-me daquilo que sou, orgulho-me do meu trajeto até agora e orgulho-me até de onde estava e do que consegui sair. Não falo da minha zona, falo da situação. Entendes? Graças a Deus nunca fui preso. Nunca fui. Lá que cheguei lá no bairro, né? A polícia vinha e revistavam-me. Cheguei a ter rusgas em casa, é verdade. Preso nunca fui. Cheguei a ser detido, também é verdade. Mas graças a Deus preso nunca fui. Mas lá está, todo esse trajeto, todo esse caminho me levaram a estar aqui à tua frente. E fizeram com que a tua música também se tornasse uma coisa mais pura. Porque eu considero-me um homem do povo. Estás a ver? Eu não sou gajo de ir para cima do palco e não sei. Eu nunca fui muito isso, estás a ver? Hoje não em dia, separas aquilo que és fora e aquilo que és em cima. Não consigo, Se calhar é mau, mas não consigo separar aquilo que eu sou do artista que as pessoas veem. Porque no fundo eu sou isso tudo. Percebes? Somos todos isso, fruto das nossas experiências. Mas quando me dizem, mas o Peruca é uma coisa e o André é outra. Não, mano. Peruca é o espelho do André. O Peruca lá está, é o alter ego do que o André pintava. Por isso, lá está, o André não existia sem o Peruca e o Peruca não existia sem o André. Percebes? Regressando ao tema como é que estás, que me parece a dada altura uma tradução de uma conversa interior, não é? Eu sinto que tu estás ali a conversar contigo próprio. Certo. A dado momento tu dizes: Madre Mia, faço parte da minoria, vê o povo que vota numa cara nova e nunca vê nada de novo. Certo. Nós estamos num período de mudança neste país, mudança política. Como é que tu olhas para o futuro? Como é que tu és uma pessoa interessada politicamente, investida politicamente? Como é que tu lidas com todas estas mudanças que estão a acontecer e que deixam o nosso futuro um bocadinho em aberto, não é? Claro. Não te vou mentir. Não é algo que eu gosto de falar publicamente. Já o meu avô me dizia que religião, futebol e política não é para falar em público. Não é para falar em público. Mas claro que no meu seio isso é conversa diária. Claro. Estamos numa fase complicada do país. Queremos todos muita mudança. Mas também, no fundo, é uma coisa que cabe um bocadinho a cada um de nós e, na verdade, nem nos cabe a nós, porque nós votamos e as pessoas vão mudando e está sempre tudo idêntico. Percebes? Então acho mesmo que é ir vivendo o dia a dia, fazermos a nossa parte. Chega a hora de votar, vamos votar. Cada um tem a sua opinião, cada um vê a vida com os seus olhos, mas acho que se formos fazendo a nossa parte, estamos no caminho certo. E como é que é a tua relação com a fé? Eu estive a ver o vídeo do Menino da Mamã e há muitas referências religiosas ali. Como é que é a tua relação hoje e de onde é que vem essa relação com a fé? Viste o vídeo? Eu nesse vídeo meti um Deus branco e um Deus preto, um Deus negro. Então isto é assim. Eu, para te responder, eu não acredito numa imagem. Eu tenho a minha fé. Eu não sei se Deus é preto, se é branco, como eu digo no som. Não sei se Deus é preto ou se é branco, mas eu não sei se é loiro, se tem carapinha. Não sei. Sei que há alguma coisa e nós temos que acreditar em alguma coisa, né? Para nos levar. E a mim o que também me trouxe até aqui foi eu ter fé. Porque eu sempre tive fé que ia conseguir mudar de vida e que ia conseguir chegar onde eu queria chegar. Não sou um homem de ir à igreja, não sou, também não vou mentir, mas sou o homem de agradecer a Deus todos os dias. Mais uma vez te digo, não sei a forma que Deus tem, mas tenho um Deus lá em cima. O teu rap é muitas vezes, não é muitas vezes o mais fácil de digerir. E isto é cru. Há sempre uma mensagem forte, seja ela positiva, seja ela negativa, há sempre ali uma mensagem forte. Sentes que és um rapper de extremos porque és uma pessoa de convicções fortes? Ou... Eu acho que cada um tem a sua crença e cada um tem a sua ideia. Nem tudo o que eu digo é certo
e nem tudo o que eu digo é errado. É a minha maneira de ver as coisas. Nunca fiz música para agradar a ninguém. Dou graças a Deus que muita gente gosta. Dou graças a Deus, lá está, não sou hipócrita. Admito que gosto da vida que tenho, não a mudava por nada. Mas eu nunca fiz a música e nunca escrevi algo para pensar, porque o outro vai gostar ou porque o outro não vai gostar. Escrevo aquilo que eu sinto e aquilo que eu acredito. Quando as pessoas abrem os braços e acolhem, eu fico agradecido e fico contente. E tu sentes que quando olhas à volta, vês que as mensagens fortes do rap, do hip hop se foram perdendo à medida que o tempo foi passando e à medida que se foi tornando mais mainstream também? Eu acho que... Se nós olharmos, desculpa interromper-te, se nós olharmos para o rap que era feito antigamente, nos anos 90 em Portugal, e olharmos para o rap que se faz hoje, se calhar nota-se uma diferença em Portugal e não só, não é? Mesmo nos Estados Unidos, tu olhas para aquilo que o Tupac fazia e aquilo que faz um rapper qualquer hoje, e se calhar notas ali diferenças abismais em termos de conteúdo da mensagem, em termos de... Mas ainda bem que és tu a dizer isso e não sou eu, estás a ver? Porque isso é a minha ideia. Eu acho que ganhámos muita coisa, ganhámos posicionamento, o rap ganhou o posicionamento que merecia, mas acho que a essência do que era o rap se perdeu. Acho que já não se liga, peço desculpa, tanto à mensagem e sim mais à vibe que o som vai transmitir, porque lá está também antes o rap era para a minoria, hoje o rap é para as massas. Então eu quando comecei a rimar, eu olhava para homens como o Sam, como o Valete, como o Regula. Então tu não podias aparecer com uma imagem montada. Hoje em dia os miúdos quando aparecem querem ser rappers, mas já aparecem artistas, né? Já, se for preciso vão para a casa de autocarro, mas as músicas é que têm um Ferrari e um Bugatti na garagem. Isso na minha altura era extremamente condenável, estás a ver? Não estou a dizer que acho certo ou que acho errado, estou a dar, lá está, é a minha opinião. Mas acho que foi isso que se perdeu, foi mais a essência do que era o rap. Percebes? Lá está. E sinto que o que bate hoje em dia não é o rap, é as vertentes que vieram do rap. Percebes? Por isso também não há nada a condenar aí. Mas tu no meio de tudo isso, quando olhas à volta, ainda consegues encontrar artistas que te interessem muito, e que artistas novos, não é? Porque falando... Tenho o meu miúdo, o Guga. Não é por ser meu miúdo ou ser do meu núcleo, mas ele miúdo vem mesmo com a ideologia do que era o rap. Também faz outros estilos de música, mas aquele puto é rapper. E há muitos como ele, há muitos, não é? Mas também lá está, é o que eu estava a dizer hoje em dia. Eu quando comecei a rimar, claro que eu queria bater e queria me tornar aquele gajo, mas não era isso o principal, estás a entender? O principal era mesmo tu meteres aquilo que estás a sentir e desabafares. Hoje em dia as pessoas já estão a escrever, a pensar como é que vão lucrar com isso. E acho que isso foi mudando mas virtua um bocadinho também. É nova era. É nova era. E isto é cíclico. Claro. Eu também sinto que isto é cíclico. Se calhar daqui a 5, 10 anos é outra vez a mesma. Se calhar nem tanto. Eu sinto que isto já está a mudar também. Está a esgotar já, não? Acho que as pessoas já estão a precisar outra vez de ir buscar alguma coisa que fique. Não só ouvir e passou, né? Tanto que na altura do Sam, de Valete, de Regula, desses todos como eu estava a falar, tu tens letras feitas há 15, 20 anos que ainda hoje as pessoas sabem de cor. Hoje em dia eu não sinto que as músicas que saem hoje em dia se vão ouvir daqui a 20 anos. Entendes? Então lá está, eu acho que naquela altura ainda se fazia músicas intemporais. E sinto que hoje em dia já é um bocado mais escasso. No tema Panteão tu dizes, há muito rapper por aí, Amélia, mas música séria para mim é Amália. Certo. E é interessante eu ter chegado a este verso quando eu já me tinha percebido desde o início do disco que há ali guitarras com muito de português, não é? Certo, é o meu guitarrista, o Pedro. Tu sentes-te cada vez mais próximo das raízes em termos musicais também? Sinto, e sinto-me mais sábio também, não é? Lá está, eu quando comecei neste movimento eu era rapper. Eu não me via músico, sou rapper. Hoje em dia já não me vejo assim. Já me vejo como um artista e aquilo que eu faço é arte. Então tento ir buscar aquilo que para mim são as minhas raízes. E eu venho desse tempo do fado, tempo da Amália. Eu lembro-me de ser miúdo e ver o funeral da Amália na televisão. Então eu tento ir buscar isso, porque também é isso que eu sinto. Eu sinto as melodias, percebes? Eu não sou também aquele artista de
de pum, 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 estás a perceber? A mim o que me inspira também é as melodias, é aquelas guitarras bonitas. Isso inspira-me demais. Portanto, a coisa mais inesperada que eu encontraria se fosse ver a música que tu tens no teu telemóvel era fado? Ou há coisas mais Há pouco tempo fora fiz ainda? Com uma fadista. Sim. Eu ouço um pouco de tudo. A Bia Cabos. E um grande beijinho para ela. Eu não estou a perguntar de prazeres culpados, porque eu acho que isso acho isso uma infantilidade. Estou-te a perguntar, há muita coisa que tu ouves que as pessoas não estariam à espera. Ouço mesmo muita coisa. Ouço, porque lá está, conseguir buscar, conseguir, entre aspas, beber um bocadinho desse sumo, percebes? E inspirar-me. Porque se eu ouvir só aquilo, vou acabar por fazer só aquilo. Claro. Percebes? Então sinto-me muito mais aberto hoje em dia do que era antigamente. Antes eu só ouvia rap, mano. Fazias-me esta pergunta há 10 anos atrás, eu ia dizer não, só ouço rap. Hoje em dia lá está, vem com a evolução do ser humano, não artístico. Vem com a minha evolução humana, sabes? E com os teus filhos, a dada altura, has de ter ouvido os Baby Sharks da vida e os pandas todos, não é? Sei isso de cor. Ainda o meu filho agora, para lhe dar o comer, mete a música a tocar para ele, fica todo contente. O Baby Shark. Tu, como nós já tínhamos falado, já não vives na Madorna, mudaste para o Porto. De que forma é que tu sentes que essa mudança alterou a tua forma de ver o país? Isso não sinto que seja que a minha forma de ver o país tenha mudado por eu sair da Madorna. Não sinto isso. Lá está, mais uma vez te digo. É porque a Madorna não saiu de ti. Nunca vai sair. Tenho Madorna tatuado. E sempre que venho cá abaixo, vou lá, tenho muita família ali e vai ser para sempre o meu berço. Aquele bairro vai ser para sempre o meu berço, vai ser para sempre a minha origem. Então também não posso dizer que eu ter saído daqui que tenha mudado o meu pensamento nesse aspecto. Mas apesar da tua vida ser fundamentalmente diferente onde estás a viver agora, não é? É um bocado mais calma. É mais calma, é mais filhos, casa, estúdio, empresa. Ali vivia mais a rua, por assim dizer. Ao longo de todos estes anos tu foste colaborando com artistas como o Jimmy P, o Ivandro, o Bluai, o Fernando Daniel, a Bia Cabos, como estávamos a falar há bocado. Estes cruzamentos também são importantes para ti porque te trazem aprendizagem? Claro. Como é que tu aceitas ou escolhes um feat com alguém? É uma coisa por instinto? Já houve muitos convites aí que tu pensaste? Que foi mudando, sabes? Eu era um rapaz muito fechado. Não ligava a feats. Eu era a minha música, fazer a minha música, vou fazer o meu trajeto. Também foi mudando. Hoje em dia gosto de fazer feats. Estou sempre aberto a algo novo e bom. Mas também não te vou dizer que é o prato do dia. Não é uma coisa que procuras ativamente. Não é uma coisa que eu procuro ativamente. Mas é uma coisa que hoje em dia eu sei que ao fazer vai me ensinar alguma coisa. Aprendi muito desta nova geração com o Bluai. Entendes? Eu quando conheci o miúdo, ele me veio com aquelas vibes todas novas. Aprendi muito. Acredita, com o miúdo. Neste disco tu tens, assinas uma canção chamada Malas à Porta com o trio alentejano Los Romeros. Certo. Como é que surgiu esta colaboração? Esta ideia até veio do meu manager, que conhecia o manager dos Los Romeros, e eu estava-lhe a dizer, queria uma participação fora da caixa. Porque por norma as participações vêm de haver relação e se tornar aquele ambiente perfeito. Com os Los Romeros foi mesmo uma cena que estava à procura de uma coisa fora da caixa que o pessoal ouvisse e pensasse Peruca e Los Romeros, estás a ver? E tu já tinhas aquele tema ou foi uma coisa que surgiu em conjunto? Não, fomos ter com eles, metemos no estúdio e eu comecei a escrever o tema. Comecei a escrever o tema. Ela, a vocalista dos Los Romeros, começámos lá a trabalhar os timbres para ela cantar e depois eu fiz a música, entreguei-lhe o refrão e ela gravou aquilo e ficou perfeito, mas foi tudo feito na hora. Fiz aquilo, conheci-os lá, ouvi a voz dela também, eu e o meu produtor. Ele fez o instrumento, não, ele já levou o instrumental feito, o instrumental nós já tínhamos, a base. Chegámos lá, mostrámos, eles gostaram do instrumental e a partir daquele momento começámos a compor a música. E agora no meio disso tudo, e depois tu teres dito que não é uma coisa que procuras ativamente, há algum dueto assim de sonho que tu tenhas? Há alguém com quem tu adorarias partilhar? Se eu ganhasse o Euromilhões, sim, pagava para cantar com o Eminem.
Pensei que ias dizer a Cher, a dado momento. Não, mas pagava para cantar com o Eminem. A Eminem é uma grande referência também. Eu era miúdo, não percebia nada de inglês e dava-me o trabalho de traduzir as letras dele todas. E depois, quanto mais eu traduzia, mais me identificava. E sempre foi a minha loucura desde miúdo, sempre foi o Eminem. Agora, para terminar esta fase do posto emissor, o que é que tu queres da música hoje? Tu sentes que é o mesmo que querias quando... Amor. Yeah. É o mesmo que tu querias quando começaste a dedicar-te a ela de forma mais séria? Não. Lá está, trazia muita revolta comigo. Precisei destes anos, não até agora, até uns anos atrás, mas precisei daqueles anos para conseguir limpar. Hoje em dia só quero amor e aproveitar o que graças a Deus conseguimos fazer. E amo dar os shows. Fico sempre nervoso porque sei que é uma dádiva o que estamos a viver e agradeço sempre muito. E dou cada show como se fosse o último. Como se fosse o último, porque cada palco que nós pisamos é uma bênção. Porque para nós lá estarmos não estão lá outros. Então é uma bênção. E quero é amor e carinho. Eu não quero guerras com ninguém, quero é mesmo amor e carinho. À medida que o conflito na faixa de Gaza se vai tornando cada vez mais mortífero, são várias as vozes da música que se elevam para defender o fim da ofensiva israelita e a libertação da Palestina. Bono, líder dos irlandeses U2, pediu durante a cerimónia dos Novello Awards que o Hamas liberte os reféns israelitas e que Israel se liberte do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e dos fundamentalistas de extrema-direita. Numa mensagem com críticas a ambas as partes, o músico disse ainda: protejam todos os nossos trabalhadores humanitários, são o que há de melhor em nós. A canadiana Peaches foi ainda mais acutilante, aproveitando um concerto em Londres para apelar à libertação da Palestina e acusar Israel. Sou uma judia progressista e não há dúvidas, é genocídio. O festival Evil Live encerrou esta semana o cartaz com duas novas confirmações. Os suíços Triptychon e os lisboetas Femine juntam-se a um alinhamento que tem como nomes cimeiros os Judas Priest, os Korn e os Slipknot. A edição deste ano do Festival de Metal tem lugar no Estádio do Restelo, em Lisboa, entre os dias 27 e 29 de junho, e o cartaz completo, que tem também nomes como Till Lindemann, Opeth, Eagles of Death Metal ou Falling in Reverse, pode ser consultado na íntegra no site da Blitz. Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha... No segmento do Posto Emissor, em que deixamos sugestões de artigos exclusivos, começo por falar da entrevista que fizemos à artista brasileira Lineker, que regressa a Portugal para atuar no Koala Festival, em Cascais, este sábado, e mais à frente, a 13 de junho, no Primavera Sound de Porto. Numa conversa transatlântica, Lineker falou-nos daquilo que a inspirou a gravar Caju, o álbum que a consagrou junto de um público mais vasto e diverso, mas também sobre a relação próxima que criou com Elsa Soares, os desafios que enfrenta como mulher e artista trans e as suas experiências em Portugal. Lisboa é uma cidade muito imagética para mim, já vivi muitas coisas aí, tenho vontade de passar mais tempo, assumiu a artista. A vez que passei mais tempo em Lisboa foi quando me apaixonei e decidi ficar uma semana para viver essa paixão. A entrevista pode ser lida na íntegra no site da Blitz. Do Brasil regressamos à Europa para seguir em viagem com os Capitão Fausto, que entre as últimas semanas de abril e o início de maio embarcaram numa digressão europeia que os levou a Espanha, França, Países Baixos e Reino Unido, com concertos esgotados. Entre viagens, soundchecks, passeios pelas ruas, degustação de ostras ou a típica chuva londrina, a banda enviou-nos postais em forma de vídeos e imagens que podem ser vistos em exclusivo no site da Blitz. E Equilibrium, ao trabalhador que corre atrás do pão. É humilhação demais que não cabe nesse refrão. Antes de deixar as habituais sugestões de concertos para os próximos dias, pergunto-te, Piruca, por que palcos é que tu vais andar este ano? Eu ouvi dizer que já há muita coisa marcada, mas graças a Deus. Incluindo Viseu já este sábado. Viseu, Nelas? Nelas. O que é que tu tens assim preparado para este ano? Onde é que tu vais levar este menino da mamã? Graças a Deus. Lá está, graças a Deus. Temos um verão incrível e um resto do ano incrível também.
Norte a sul. Norte a sul, ilhas e tudo. E até fora, Suíças, Luxemburgos, vamos muito. França também, acho eu. Mas é. Como é que este disco se traduz em palco? Este concerto. Infelizmente eu não consigo tocar o disco todo em palco. Claro. Porque há músicas que eu não posso tirar dali. Óbvio. Percebes? E também não pode. Um promotor não me dá 3 horas para estar ali. Exato. Né? Mas tu estarias. Estaria. Um show tem aqueles 70, 80 minutos e nós temos que nos ir moldando. Então eu deste álbum consegui meter 4 ou 5 músicas e já tive que tirar músicas que sei que, entre aspas, vão-me condenar. Percebes? Não tenho tempo para tudo. Mas este álbum para mim, lá está, eu chego a estar em cima do palco com 10 mil pessoas e a estar sozinho. Percebes? Parece que estou na tua sala. No meu quarto ou no meu estúdio. Percebes? Meto os in-ears e viajo. E é o meu mundo. Porque aquilo é o meu mundo, irmão. É mesmo o meu mundo. Eu fico sempre nervoso, quase gana de vomitar antes de entrar em palco. Sempre, e não muda. Posso dar mais 1000 concertos. Mas assim que piso, isso desaparece tudo. Parece clichê, mas é verdade. Desaparece tudo. Depois sou eu, o microfone e o mundo. Então vão ver as tuas redes sociais, que é onde tu vais partilhar os concertos todos que vais ter. Certo, não te disse, é 7 agora, dia 31 nelas, depois 7 estamos no Seixal, depois para o fim do mês é continuar. É país afora. É por aí fora. Temos Madeira neste verão, temos São Miguel, temos. Acho que nos vão ver pelo país todo, sinceramente. E fora, não é? Já percebi. E fora também vamos estar, graças a Deus. Esta quinta-feira, o brasileiro Ney Matogrosso regressa ao Porto para se apresentar na Super Boca Arena, pavilhão Rosa Mota. No mesmo dia, André Henriques, dos Linda Martini, atua em nome próprio no Music Box, em Lisboa. Na sexta, Criolo dá início a uma mini digressão nacional com um concerto no festival Aqui e Acolá, na Ponta do Sol, na Madeira, seguindo depois para o Seixal, onde se apresenta no Festival do Maio, no sábado, e para Cascais, onde atua no Festival Koala, no domingo. Na próxima quarta, o rapper e cantor brasileiro toca na Casa da Música, no Porto. O Festival do Maio, que tem lugar no Parque Urbano do Seixal, conta com Chutes e Pontapés, Mão Morta e Linda Martini na sexta, e além de Criolo, Sean Kuti e Egypt 80 e Capicua no sábado. Anja Huva, ex-vocalista dos alemães Ex-Mal Deutschland, sobe ao palco do Hard Club na sexta e da República da Música em Lisboa no sábado. O Serralves em Festa regressa ao Parque da Fundação Portuense entre sexta e domingo, contando com concertos de Spiritualize, Três Tristes Tigres, Fiju que Chora ou Teto Preto. O Koala Festival decorre no sábado e no domingo no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, contando com Lineker, António Zambujo, Silva ou Jorge no primeiro dia e na Mato Grosso, Timbalada e Afrocidade ou Lena d'Água no segundo. No sábado, André Bocelli dá concerto no Estádio Municipal de Leiria, Márcia atua no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e Luca Argel e Filipe Sambado dividem o palco no CCB em Lisboa. O supergrupo da Hard Quartet tem concertos no Hard Club na segunda e no Capitólio em Lisboa na terça. Então tu não te vás embora, fica aqui comigo. Eu não quero mentir, mas eu tenho saudades tuas. Diz às tuas amigas que eu sou. Encerramos assim este episódio do Posto Emissor. Agradeço ao Peruca por ter estado à conversa comigo. Obrigado de coração. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E como é hábito, terminamos com uma leitura do nosso convidado. Peruca, o que é que trouxeste e nos vais ler? Vou ler aqui um verso. É um tema que ainda não saiu. Então isto é mais uma primeira mão. Temos uma primeira mão. Exclusivo. Espero que gostem. Isto é assim. Eu não quero tocar na ferida, mas há pouca inteligência para que estudar medicina se ganhe mais sendo influencer. O que a vida nos ensina na nossa adolescência é que tu és o que tens e aumenta-me essa propotência. Haja paciência, estamos a criar bonecos. Falam dos nossos pais e eu quero ver os nossos netos. Muitos dos nossos cotas são tratados como insetos, mas hoje há computadores e havia madeira e pregos. Carros de rolamentos, os meus eram os melhores. Mais de 20 putos a descer as escadas com stores. O mundo anda cego, a morte é que não espera e a nossa validade é curta. Tu desculpa quem erra, então quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Há vida depois da morte, há quem se canse de viver esta. Pistola na cabeça, por não ter um prato à mesa. E muito base com a certeza de que esta vida não presta.
O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade.